Olá pessoal, tudo bem? Vamos seguir a pós-prova para o nosso conteúdo, tá? Vamos seguir na nossa seara do material aí até a gente avançar para a próxima atividade, ok? Bom, nós vamos agora entrar para um período de material que deixa de lado o Código Penal, digamos assim. Nós vamos entrar agora na questão dos crimes ambientais, vamos analisar a lei do crime ambiental, a lei de tóxico, a lei Maria da Penha e assim por diante. O Estatuto do Desarmamento. Então agora nós vamos entrar numa parte do conteúdo que vai trabalhar, digamos assim, paralelamente ao código. Tá? Conforme você já estudaram anteriormente, existem as leis esparsas, leis espaçadas, como queiram, que são leis que vêm complementar o código, tendo em vista que o nosso código é um código muito antigo e, em função disso, ele necessita ter uma amplitude de complementação importante. Tá? Pois bem, o que nós vamos começar falando hoje? Vamos começar a analisar hoje, de primeiro momento, a lei dos crimes ambientais, tá? E faz referência a todos os crimes que envolvem a questão do meio ambiente. Principalmente existe um que é o crime de pichação, por exemplo, que garanto que muita gente não sabe que faz parte das leis do meio ambiente. Pois bem, quando a gente fala dos crimes ambientais, nós temos que identificar qual é a lei que trata disso. Qual é a lei que aborda, professor, os crimes ambientais? Lei 9.605 de fevereiro de 1998. Vejam que é uma lei que tem já uma boa caminhada, é uma lei que tem um bom tempo de aplicação. Portanto, os crimes ambientais, desde 98, começaram a ter um olhar diferente. A legislação começou de maneira diferente, mais severa, a entender, a legislação, digo no contexto jurídico como um todo, a entender que o meio ambiente necessita sim de regras mais claras e mais severas para com a sua proteção. Tendo em vista, em virtude disso, essa lei veio a se tornar uma realidade e digo para vocês que ela veio e ajuda muito até hoje, apesar de que a gente sabe que existem muitas irregularidades no que tange o meio ambiente no Brasil. Mas nós temos que analisar aqui a legislação que nos permite e que existe para a gente tentar identificar os crimes em específico e as possíveis punições dos mesmos. Tá? Bom, então o que a gente tem que falar de introdução sobre essa lei 9.605? Né? Então, ela dispõe sobre as sanções penais administrativas, tá? Derivadas de condutas de atividades lesivas ao meio ambiente. Então, são sanções penais que estão no bojo dessa lei, tá? Que ela sobre atitudes administrativas específicas, sobre condutas lesivas ao meio ambiente, por óbvio, né, por trás de uma lei ambiental. Bom, eu separei, em resumo, alguns artigos dentre os que são mais importantes a gente trabalhar, porque se nós formos trabalhar a lei inteira, nós trabalhamos só ela até o fim do semestre, e nós não temos tempo na grade para isso. Portanto, assim como as outras leis, nós vamos abordar o que realmente interessa de cada lei. Tá? Vocês vão ver que tem uma sequência aí de assuntos que tem uma ligação um com o outro. Bom, o artigo 1º da referida lei ele foi vetado. Tá? Então nós pulamos imediatamente para o segundo, que faz o artigo 2º da lei 9.605, tá? Ele traz a seguinte referência: quem de qualquer forma concorre à prática de crimes previstos nessa lei. Então, quando ele traz a referência de quem de qualquer forma, ele não está dizendo que precisa ter uma especificação A ou B. Quem de qualquer modo concorrer para crimes especificados na referida lei, 9.605, tá? Incide nas penas combinadas na medida de sua culpabilidade. Ou seja, quem quem de qualquer espécie vier a cometer, sem distinção de grande, pequeno, enfim, de porte empresarial, etc., vier a cometer qualquer sanção que esteja prevista nessa lei, vai, né, ter sua conduta analisada e aplicada com a referida pena de acordo com o crime que venha a ser praticado. E aí o que diz esse artigo é importante dentro do seu bojo é o seguinte: na questão jurídica, por exemplo, de uma empresa, diretor se enquadra, administrador, membro do conselho ou órgão técnico que faz a gestão da empresa, o auditor, o gerente, tá? O próprio preposto mandatário. Então, qualquer um destes pode se enquadrar como responsável por uma ação danosa ou, por melhor dizendo, por um crime de configuração ambiental baseado na lei 9.605. Tá?
Então, importante que a gente faça a referência inicial aqui à questão do artigo 2º, porque ele deixa de maneira clara interpretado, que é quando eu falo que quem de qualquer forma concorre à prática dos crimes previstos em lei, ele está se referindo no contexto, por exemplo, de pessoa jurídica, não só à empresa, não só ao CNPJ, mas também a todo o seu corpo dirigente ou ao seu corpo de responsabilidade ativa dentro da pessoa jurídica. Essa é uma observação importante, porque partindo do princípio que de início a gente pode interpretar, não, mas então a pessoa jurídica, a pessoa física é o fulano e a pessoa jurídica é o CNPJ, é a empresa. Não. Ele transpassa a empresa, mas isso no decorrer da aula eu vou explicar para vocês a questão da desconsideração da personalidade jurídica. E aí nós vamos conseguir entrar nessas pessoas que eu citei aqui como possíveis responsáveis ou corresponsáveis por crimes ambientais aos quais podem causar danos incalculáveis ao meio ambiente. Tá? Bom, seguindo dessa primeira análise, nós vamos agora para o artigo 3º. Tá? Artigo 3º da Lei 9.605, que diz o seguinte: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas, administrativa e civil não nos interessa, penalmente, conforme disposto nessa lei. Tá? O que eu já falei antes para vocês. Nos casos da infração cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. Vejam bem qual é a observação importante do artigo 3º. Diz que a gente já sabe que as pessoas jurídicas são responsabilizadas penalmente, conforme disposto da lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. Mas como contratual? Tá? Eu não quero inserir muito nisso porque se trata de direito administrativo, mas eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que sim ter a noção aqui já no penal, que nos diz respeito. Quando eu falo de representante legal ou representante contratual, nós podemos estar falando de representante legal, o responsável direto da empresa, e o contratual pode se tratar de uma empresa jurídica, uma paralela contratada ou uma terceirizada contratada para administrar a empresa. E essa administração da empresa pode estar cometendo crime ambiental. Então essa não vai ser ilesa da responsabilidade penal. Mas foi contratado e cometeu o crime, responde o dono? Não responde o dono só. A empresa também pode ser responsável ou em determinada situação pode ser a única responsável. Mas isso o direito administrativo traz para vocês detalhadamente. Tá, pessoal? Bom, o que diz o parágrafo único da lei do artigo 3º? Tá? A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui das pessoas físicas. Veja bem. Em sendo responsabilizada penalmente a empresa de biscoitos X, isso não quer dizer que o seu responsável, a pessoa física, o que assina pela empresa, vai ser isentado. Pode ser a empresa responsabilizada, ou será, e a sua pessoa física, o seu responsável legal, que assina pela empresa, pode também, provavelmente, será responsabilizado penalmente. Então existe essa observação importante, que muitas vezes você se depara com uma indagação, uma questão, um problema, onde diz lá, o Joãozinho, a empresa tal, a empresa tal, foi condenado, vai ser condenado baseado no artigo tal, daquele da lei penal tal, artigo da lei ambiental tal. O seu responsável legal, que assinou e autorizou determinada ação, responde ou não responde? E aí, às vezes, a gente fica, mas será que ele responde? Mas é a empresa. Não. A punição, como diz o parágrafo 1º do artigo 3º, tá? Não exclui a configuração penal e ambiental da pessoa jurídica, não exclui a possibilidade de fazê-la a pessoa física. A pessoa física pode e provavelmente também responderá pelo crime que veio a ser cometido. Tá? Pessoal, vamos agora para o artigo 4º, tá? Numa linha seguinte de raciocínio. E aí que vai entrar o que eu falei para vocês antes, a questão da desconsideração da pessoa jurídica. Para quem sabe, ok. Para quem não sabe, eu já vou abordar esse assunto. Então, o que diz o artigo 4º? Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a personalidade for obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados em crime ambiental. Tá? Então, a pessoa jurídica poderá ter sua desconsideração efetivada sempre que essa não efetivação de desconsideração, ou seja, não acertar o patrimônio pessoal dos seus proprietários ou responsáveis, pode estar causando algum dano à indenização. Tá? Então, lembrando vocês só o que é desconsiderar a pessoa jurídica. É o afastamento da personalidade jurídica de uma sociedade. Tá? E se desconsidera
aquela formalização jurídica, tá? Para que se consiga adentrar ou acessar o patrimônio pessoal dos sócios. E o que diz a chamada do artigo 4º? Para a gente ter uma interpretação mais fácil. Diz o seguinte: para ser considerado pessoa jurídica, vai ser sempre feito quando houver obstáculo para o ressarcimento dos prejuízos. Ou seja, se a empresa estiver no vermelho, se a empresa não tiver mais nenhum patrimônio líquido, capital, e ela estiver quebrada, quase quebrada, cometendo um crime ambiental, mas os seus sócios, por sua vez, tiveram um bom patrimônio, boas contas bancárias, pode legalmente se efetivar a desconsideração da pessoa jurídica da empresa para que a parte burocrática legal consiga acessar o patrimônio dos proprietários, sócios, enfim, e para que através desse patrimônio se tente ou sanar o prejuízo causado ou parte dele. Então, isso se efetiva na questão da despersonalização jurídica da empresa. Tá? Então, quando a gente fala de desconsiderar a personalidade jurídica para atingir o patrimônio pessoal dos seus sócios, também temos que lembrar de casos específicos quando envolve os crimes ambientais. Principalmente quando houver fraude, tá? Abuso de direito, quando tiver efetivamente obstáculos de ressarcimento, como eu falei antes, tá? Quando o dano for causado ao meio ambiente efetivamente, tá? E quando houver ilicitudes. E nessas situações, mas principalmente falando do que nos interessa, que é os crimes ambientais, vai haver, sim, a desconsideração da personalidade jurídica dos sócios, dos agentes responsáveis. Tá? Bom, pulando de artigo, vamos para o artigo 6º. O artigo 6º nos fala da aplicação da pena. Nós falamos agora, identificamos possíveis punições, possíveis enquadramentos, agora vamos falar da questão da aplicação da pena em si. E isso quem nos traz a Lei de 9.605 é o artigo 6º, que diz o seguinte: para imposição e gradação da pena, a autoridade competente observará. Ou seja, para imposição da pena específica ao crime cometido. E para avaliação, gradação, para análise do tamanho da pena, o agente competente, o judiciário, vai analisar o seguinte: a gravidade do fato, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator. Por que ele vai analisar esses 3 itens em específico? Porque a gravidade do fato vai pesar, né, pessoal? Um crime que causou a mortandade de milhares de peixes, poluiu milhões de litros d'água, é um crime com, em um exemplo citando, um crime com uma gravidade. Agora, um crime que, sem querer, largou dejetos em pequena quantidade, causou um crime, causou, mas foi nem 2% do crime que eu citei antes. Bom, tem que ter uma análise, tem que ter uma graduação na gravidade. Não é possível a gente punir de maneira igual os crimes desiguais. Então, é isso que o inciso 1º do artigo 6º diz. O inciso 2º do artigo 6 diz que os antecedentes do infrator. Bom, se o infrator nunca cometeu crime ambiental, é um cidadão de bem, etc., ele vai ter uma análise diferenciada. Agora, se o cidadão já é reincidente em crime ambiental, já é a 5ª vez que ele polui, já é a 5ª vez que ele já foi advertido e aí comete crime, bom, ele não vai ter muita sua posição aliviada. E até o inciso 3º diz o seguinte: a situação econômica do infrator no caso de multa. Por quê? Porque não adianta um cidadão de uma empresa que tem de patrimônio milhões, bilhões, aplicar uma multa de 5 mil reais. Para ele, 5 mil reais é que nem uma moeda de 1 centavo para outro. Portanto, a multa vai ser aplicada de acordo, muitas vezes, com a capacidade econômica da empresa. Por quê? Para ela sentir no bolso, para ela pensar 2 vezes na próxima vez antes de cometer o crime ambiental. Tá, pessoal? Já nos encontramos em seguida agora no próximo bloco.